Olá, tudo bem? Este é o terceiro vídeo referente à disciplina teórica de radiação e ondas guiadas. Me chamo Rita e irei apresentar ao longo deste vídeo o trabalho 3, são ondas no MATLAB. Hoje o vídeo está um pouco diferente porque a gente vai fazer mais a parte prática. Não vai ter um slide explicando a teoria, porque esse é o foco do vídeo, mostrar a aplicação das fórmulas, algumas que foram apresentadas no trabalho 2, sendo aplicadas e como isso funciona no MATLAB. Então, esse é o código que eu fiz. E aí eu vou dar uma passada nele antes de simular para ter um entendimento melhor. Então, aqui eu defino os parâmetros primários. Então, frequência angular e as permeabilidades, tanto elétrica quanto magnética. Mesmo eu só plotando a onda elétrica viajando, eu preciso da permeabilidade magnética em algumas situações, para ter alguns parâmetros secundários que serão usados nas equações da onda do campo elétrico. Então, a permeabilidade magnética e a amplitude da onda. Eu coloquei aqui como 1, mas pode ser 2, 3. Vocês vão ver mais adiante que para ver a atenuação da onda no meio dispersivo, uma amplitude maior, a visualização é melhor. Mas aí isso vai ficar mais lá para frente. Aqui estão definidos os parâmetros secundários, que é aqueles que dependem desses parâmetros primários aqui, que é a velocidade de propagação da onda, o lambda, que é o comprimento de onda, que é dado em metros, e a constante de propagação da onda. Então, esses são os três parâmetros que eu também defini com base nos primeiros aqui. E aqui eu defini a direção de propagação da onda. Então, como eu coloquei como referência que a onda viajante, a gente vai ver aqui, vai ser a onda do campo elétrico, e que ela vai propagar na direção Z, eu tenho que definir qualquer tamanho desse Z, né? Porque não pode ser infinito aqui no MATLAB. Então, eu defini isso com base no lambda. Então, ele vai de 0 até 2, com um incremento de 0,01, que é aqui no meio, o lambda dividido por 100. E aqui é só o número total de pontos obtidos nesse range aqui do Z, né, que foram 201. Então, aqui eu coloquei duas situações. Eu coloquei um if, porque eu vou ter tanto a onda viajando em um meio dispersivo como no meio não dispersivo. E as equações mudam um pouco, porque tem duas variáveis que elas vão aparecer no dispersivo que não aparecem no não dispersivo. Então, aqui, para eu escolher entre se eu quero ver a onda viajando no meio não dispersivo ou dispersivo, eu coloquei uma variável OP aqui de opção. E aí, eu vou colocar aqui OP0, que vai ser a primeira que a gente vai ver no meio não dispersivo. Então, vamos lá. Coloquei um for de tempo, né? Que é que ele vai de 0 até o período aqui, que é 1 sobre f, que é a frequência. E vai tendo um incremento aqui de 1 dividido por o período dividido por 100, basicamente. E aqui eu coloquei 4 equações. Caraca, são 4 equações? Não, não são 4 equações, mas são variações da mesma equação que vão resultar em resultados diferentes. Ok, então essa é a expressão geral, tá? Da onda plana do campo elétrico numa onda plana ideal, sem perdas. Então, no meio não dispersivo. Então, aqui eu tenho ela completa e aqui eu tenho só a parte real. Só que a gente não expressa a parte imaginária aqui. Então, tanto essa equação quanto essa é um R, elas vão resultar na mesma onda. Eu vou até plotar aqui, mas assim, vou plotar depois, porque aí eu vou explicar essa parte aqui para depois plotar, depois eu explicar a parte de baixo. Aqui, o que eu fiz? A única diferença que teve na equação foi uma mudança aqui de um sinal. Aqui tá menos e aqui é mais. Isso vai mudar a direção de propagação. Vocês vão notar isso quando eu plotar essa por essa. E essa aqui, a E1NV, é aquela não viajante. Porque se você separar as expressões aqui da parte A e separar aqui, ó, além de não ser uma separação viável, ela não vai resultar numa onda viajante. Ela só vai ser uma onda que vai alternar, o mesmo ponto vai alternar entre picos e vales. A gente também vai ver isso.
Aqui é uma plotagem, eu plotei de 2 em 2 para não ficar confuso. Só coloquei a legenda em X e a legenda em Y e o título. Aqui eu defini o eixo Y, né? Defini as escalas. E para pausar, né? Porque ele vai rodar por um tempo. E aí, a cada 0,1, ele vai meio que tirando, entre aspas, fotos, né? Daquela onda, a posição dela. E isso vai meio que dar a impressão que a onda está viajando. E aí ele termina. Então, vamos rodar essa primeira parte e depois eu explico a segunda parte. Então, aqui, rodando ela, a gente vai ter o E1 e o E1NV. Então, a gente tem a onda aqui, ó, viajando, que está em magenta, e a azul, ela não está viajando. O mesmo ponto, ele só está alternando entre picos e vales. Aqui está no vale e ele estava no pico. Então, a onda magenta, ela está viajando, mas a azul, ela não tá. Só está alternando entre picos e vales. E aí, elas têm aqui, ó, a mesma amplitude, elas param no mesmo pontinho. Coisa muito bonitinha. Então, agora, eu vou colocar a parte real, né? Que a gente está simulando. A magenta sempre vai ser aquela equação geral. E aí, eu só vou alternar entre real, não viajante e a invés. Então, rodando novamente, a gente tem aqui, ó, a azul e a magenta, elas estão sobrepostas, viajando na mesma direção. Então, aqui está mostrando as mesmas, porque a gente não está plotando a parte imaginária. Então, a gente não está mostrando a parte imaginária, por isso que elas estão iguais aqui sobrepostas. É isso. E aí a gente vai para a última. Qual que é a última? A última é a que eu mudei um sinal aqui para ver que a direção de propagação ela muda. E aí, vamos colocar ela aqui, inv. E rodar novamente o código. Nesse caso, a gente vê que a magenta ela está indo para a direita, né, a direção de propagação, e a azul, que é aquela que eu mudei o sinal, está indo para a esquerda. Mesma amplitude, mesma onda, mas indo em direções de propagações diferentes, né, opostas no caso. Então, é isso que eu queria mostrar no meio não dispersivo. Ao longo do Z aqui, tem a mesma amplitude de toda a onda, não tem nenhuma atenuação, e por isso a gente determina que a onda está em um meio não dispersivo. Então, eu vou trocar a opção aqui para ir para a opção 1. Na opção 1, a gente tem esse caso aqui. Ó, não aqui, né, no caso. Aí aqui continua 0. Aqui que eu mudo para 1 para a gente ir para essa situação, que é onda em meio dispersivo. Aqui a gente tem duas novas variáveis, que é alfa e beta, e o sigma, na verdade são 3, né? Sigma, alfa e beta. Por quê? A alfa é a constante de atenuação. Ela que vai mostrar pra gente, à medida que você varia esse alfa, a onda vai atenuar mais ou menos naquele meio que ela está viajando. Então, esses aqui são os parâmetros que eu defini antes, porque tanto alfa quanto beta depende de sigma e desse comum aqui, que é essa raiz. Eu vou até mostrar ela aqui, eu só vou pausar rapidinho para vocês entenderem como que eu fiz essa parte no meio dispersivo. Então, eu abri aqui uma das anotações da professora referente da disciplina para mostrar quais as equações que eu peguei como base para poder fazer a simulação em meio dispersivo. Então, em meio dielétrico com perdas, que é o caso geral, a gente vai ter o alfa e o beta. O alfa é diferente o sigma é diferente de 0. E aí, para o sigma diferente de 0, a gente tem essas equações aqui. Para o sigma igual a 0, que foi o que a gente considerou, a gente tem essa equação aqui. Então, o alfa não entra e o beta entra. A gente colocou naqueles primeiros parâmetros. Então, eu estou usando essas equações aqui para o meio dielétrico com perdas. Então, eu separei essa parte aqui, é o meu comum, que está aqui
no código, deixa eu descer aqui, ó, tá aqui o meu comum, que é essa parte aqui, ó, da raiz. E o sigma também, que eu defini ele aqui, ó, porque eu sei que a única condição foi estabelecida é essa condição aqui, ó. Ele tem que ser muito menor que ômega vezes epsilon. Por quê? Porque quanto mais maior ele for, tipo assim, se ele tiver um multiplicador, que eu coloquei como multiplicador maior, menor a atenuação. Então, como eu fiz ele ficar menor, eu multipliquei por 0,01, 0,2, eu fui até achar o meio termo. O 0,35 é o melhor para a gente visualizar aqui, mas quanto menor for esse multiplicador, menos a onda vai atenuar. Então, eu utilizei isso aqui, essas duas equações, coloquei aqui sigma comum, defini o alfa e o beta. E aí, eu defini esse φ. Quem é esse φ? Esse φ é o ângulo que eu coloquei aqui de 45, que ele está presente na fórmula geral para uma onda de campo elétrico geral, para um meio com perdas. Então, qual foi a equação que eu usei? A equação utilizada foi essa daqui. Utilizei essa. E aí, por isso, o φ tá aqui, eu defini ele como 45. Então, eu coloquei o mesmo for que eu coloquei aqui no meio não dispersivo. E aí, eu só adicionei ela e coloquei a mesma plotagem e as mesmas coisas. Então, vamos rodar. Então, aqui, ó, dá pra ver a onda, ela tá diminuindo a amplitude, então ela está atenuando. Então, eu vou colocar a amplitude de 2, porque aí fica muito mais visível essa atenuação, porque aqui a amplitude tá bem pequena com relação à atenuação que eu coloquei. Então, assim, dá pra ver, mas com amplitude de 2 é muito mais nítido. Então, deixa eu rodar ele aqui. Mudar esse aqui para 2. E aí eu vou pedir para rodar de novo o programa para mostrar. Aqui, ó, ele captou aqui, não deu para ter uma amplitude maior. Vou multiplicar aqui, ver se eu paro a simulação, ver se eu consigo aumentar aqui a amplitude sem ele... aqui, ó. Eu ver aqui se eu rodar de novo se vai funcionar dessa vez. Não. Peraí. Parar aqui. Hum. Então, o que eu tô fazendo aqui é mudando aqui, né, a escala da amplitude e aqui vai continuar sendo 2, que vai ser de menos 3 a 3. Isso. Aí, porque se eu alterei lá, aqui também iria alterar. Então, na verdade, eu posso deixar isso aqui, porque eu alterei o E0 e aí isso alterou a escala, por isso que não estava dando certo. Deixa eu tentar novamente, salvando aqui, para dar certinho. Na plotagem, vamos ver. Isso, é isso que eu queria, tá vendo? Coloquei uma amplitude de 2 nesse meio dispersivo pra gente notar melhor que tá tendo atenuação com o passar aqui, ó. Vendo? Bem interessante. E aí, por último, eu vou alterar esse aqui para um valor bem pequenininho. Vou colocar 0,1. Vamos ver o que acontece. A atenuação fica mais nítida ou menos nítida. Que essa era a condição estabelecida ali nas anotações. Aqui, ó, tá vendo? Que tem uma atenuação, mas ela não é tão nítida. Então, quanto menor for esse alfa aqui, com relação a ômega e epsilon, ômega vezes epsilon, menos atenuada a onda vai ser quando ela passar por esse meio dispersivo. Então, é isso.
As anotações que eu utilizei foi da professora referente, né, a Úrsula, como eu falei. E vamos ficar por aqui com o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo relatório com mais um trabalho englobando ondas, polarização, irradiação, eletromagnetismo.